A grande maioria das pessoas acha que o momento mais difícil, mais desafiador do parto natural é o expulsivo. O expulsivo é aquele momento que a mulher faz força para o bebê nascer. E a maioria das pessoas acha que essa é a parte mais difícil, é a parte que dói mais. Mas nesse vídeo eu vou explicar para você qual é realmente, na maioria das vezes, a parte mais desafiadora de um parto natural. E também vou te dar algumas dicas, alguns conselhos para você passar por esse momento da forma mais tranquila e positiva possível. Se você não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou bióloga, trabalho como educadora pré-natal e o meu objetivo é ajudar mulheres a se prepararem para o parto através da biologia. De maneira bem resumida, o parto natural tem dois estágios. O primeiro estágio é a dilatação, quando o colo do útero abre, e o segundo estágio é o expulsivo, quando, depois que o colo do útero abriu, o bebê atravessa o canal do parto. A dilatação, a abertura do colo do útero, tem duas fases. A fase inicial, onde o colo do útero começa a abrir, começa a dilatar, e nessa fase o colo abre de 0 a mais ou menos 5 centímetros. E na fase ativa da dilatação, o colo dilata de 5 a 10 centímetros. 10 centímetros é a dilatação total e a partir desse momento o bebê atravessa o canal do parto no segundo estágio. Na fase inicial da dilatação, quando o colo do útero está começando a abrir e dilata até 5 centímetros, as contrações elas são mais fracas e elas são mais espaçadas do que as contrações nas fases seguintes. Não significa que as contrações da fase inicial são sempre fracas. Eu quero dizer que elas são mais fracas quando comparadas às contrações da fase ativa. Mas outra coisa importante dessas contrações da fase inicial é que elas também são mais espaçadas, ou seja, a mulher tem uma contração e depois de 6, 7 minutos ela tem a próxima. Então, como as contrações são espaçadas, a mulher tem mais tempo para descansar e ela não se sente tão sobrecarregada com as contrações na fase inicial. Já na fase ativa da dilatação, quando o colo está mais dilatado, o cérebro produz mais ocitocina e as contrações são mais fortes e mais próximas umas das outras. Então a mulher tem menos tempo entre uma contração e outra para descansar. Então a fase ativa do parto ela já é mais intensa do que a fase inicial, a fase ativa da dilatação. Aí, no finalzinho da fase ativa da dilatação, quando a mulher chega a 7 ou 8 centímetros, ela chega no que a gente chama de fase de transição. E essa fase tem esse nome porque ela representa a transição entre a dilatação e o segundo estágio. Na fase de transição, o colo do útero vai dilatar os últimos centímetros, então ele vai de 8 a 10 centímetros. E nessa fase, as contrações são as mais intensas e próximas umas das outras de todo o trabalho de parto. Inclusive mais intensas e mais próximas umas das outras do que as contrações do segundo estágio. Nessa fase, a produção de ocitocina pelo cérebro atinge um pico bastante alto e é esse pico que faz as contrações serem tão fortes e tão próximas. A mulher praticamente não tem tempo de descanso entre as contrações. Aqui nessa fase, a distância entre uma contração e outra pode ser até de 30 segundos. E isso é bastante pouco e muitas mulheres têm a impressão de que elas nem têm espaço, elas nem têm um intervalo entre as contrações. E as contrações estão vindo uma atrás da outra, porque o intervalo é realmente muito curto. É muito comum que nessa fase algumas mulheres apresentem náuseas, tremores e com certeza bastante irritação. Então mesmo a mulher que estava bastante calma, bastante tranquila, quando alcança a fase de transição, tende a ficar bastante incomodada, bastante irritada. Se você assistiu ao vídeo do parto da minha filha, que tem aqui no canal, você vai ver que eu estou bastante calma, bastante tranquila. Mas esse é o momento do meu expulsivo. Um pouquinho antes desse vídeo começar a ser gravado, eu passei pela fase de transição e eu não estava assim tão calma e tão tranquila como vocês estão vendo no vídeo. Eu me lembro que eu fiquei bastante irritada, bastante nervosa. Eu lembro também que foi nessa hora que eu pedi para minha obstetriz preparar uma banheira para eu entrar,
porque eu realmente estava me sentindo muito desconfortável e muito agoniada. Mas no meio de toda essa dificuldade, de todos esses desafios, tem uma coisa boa com relação a essa fase, que é que, apesar de ser a fase mais desafiadora, mais intensa, ela também é a fase mais curta do trabalho de parto. Ela pode durar de 15 minutos a no máximo 1h30. E quando a mulher começa a apresentar os sintomas dessa fase, sintomas entre aspas, né? Quando ela começa a ficar muito irritada, quando ela apresenta tremores e náusea, a gente sabe que ela está muito próxima do final do trabalho de parto, que ela está muito próxima de encontrar o bebê. Mas quando você estiver na sua fase de transição, você provavelmente não vai pensar desse jeito, você não vai pensar que é difícil, é intenso, mas é curto, não vai pensar que você está se aproximando do nascimento do bebê. Você muito provavelmente vai ficar bastante irritada, vai ficar bastante incomodada e, como eu já falei, toda mulher em trabalho de parto, toda mulher em um trabalho de parto que está evoluindo, progredindo de forma normal, vai passar pela fase de transição. E, novamente, isso não só é normal, como é um ótimo sinal. É um sinal de que o trabalho de parto está evoluindo, é um sinal que ela já está no final da dilatação. Então é muito importante que os parceiros, né, a pessoa que vai estar com você na hora do seu trabalho de parto, que não é da área da saúde, saiba disso. Saiba que um parto que progride de forma saudável passa pela essa fase, passa pela fase de transição. É importante que essa pessoa, né, que o seu parceiro saiba que você vai ficar irritada, que talvez você tenha tremores, talvez você tenha náuseas. E o mais importante, que o seu parceiro saiba como ajudar você, como te dar um bom apoio, um bom suporte quando você chegar nessa fase. E agora algumas dicas, algumas estratégias simples que vão ajudar você a passar pela fase de transição da forma mais tranquila e positiva possível. Lembrando novamente que nesse momento o papel do seu parceiro, o papel do pai do bebê vai ser extremamente importante em ajudar você a se manter tranquila, a se manter positiva. É ele que vai te ajudar a identificar que você está na fase de transição e é ele que vai te dar o suporte, o apoio emocional e prático que você vai precisar nesse momento. Uma das coisas mais importantes que o seu parceiro pode fazer na fase de transição para te ajudar é lembrar você de respirar de forma profunda e controlada. É muito comum que mesmo as gestantes, as mulheres que estavam fazendo uma técnica de respiração durante o trabalho de parto bem certinha, esqueçam e parem de fazer a respiração aqui na fase de transição. Então, o papel do parceiro, lembrando você de manter o seu foco na respiração, de respirar de forma adequada, vai ser muito importante. Então, seu parceiro pode respirar junto com você e falar para você bem perto do seu rosto, porque a chance de que você não vai ouvir direito, não vai querer ouvir as pessoas ao seu redor, é bastante alta. Então, seu parceiro tem que ficar bem pertinho de você e falar bem perto do seu ouvido, que é muito importante que você continue respirando de forma adequada, que você foque na sua respiração. E aí, quando você fizer isso, você vai perceber como isso ajuda e vai continuar fazendo. Então, a minha primeira dica para a fase de transição é faça uma respiração consciente. Aqui no meu canal eu já tenho um vídeo com uma técnica de respiração que você pode usar nesse momento. Você pode assistir depois. E o seu parceiro vai ser importantíssimo para lembrar você disso. Minha segunda dica é que você mantenha o seu corpo relaxado. De novo, é muito comum que as mulheres tensionem o corpo nessa fase. Mesmo uma mulher que estava bastante relaxada, tranquila, quando chega na fase de transição, tende a tensionar muito o corpo. E a tensão atrapalha o trabalho de parto e deixa ele mais dolorido, mais desconfortável do que ele está naturalmente programado para ser. Eu também tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu explico isso bem direitinho. Eu vou deixar aqui depois na descrição para você assistir. De novo, o papel do parceiro, né, do pai do bebê vai ser imprescindível, porque é ele que vai lembrar você disso. É ele que vai lembrar você que é importante você manter o seu corpo relaxado. E se ele não fizer isso, se ele não te falar isso, você provavelmente não vai lembrar e vai entrar nesse looping, né, nesse ciclo de desconforto, onde porque você está tensa, você fica desconfortável e porque você está desconfortável, você fica mais tensa. E além do seu parceiro lembrar você da importância de relaxar o seu corpo, outras ferramentas bastante simples que você pode usar é a banheira quente ou o chuveiro quente. O calor da água também ajuda a relaxar a musculatura e vai ajudar a diminuir um pouco da tensão dessa fase. Agora conta para mim nos comentários
o que você achou desse vídeo. Se você já sabia que a fase de transição é a fase mais desafiadora do parto, se você chegou até esse momento do vídeo e gosta dessa abordagem, eu quero convidar você a conhecer o meu programa de preparação para o parto, porque lá eu ensino não só essas, mas muitas outras ferramentas e técnicas para ajudar você a passar pela experiência de parto da forma mais tranquila e positiva possível. Lá no meu programa também tem aulas específicas para o parceiro, para ele entender como que ele pode te ajudar na hora do trabalho de parto. A grande maioria dos parceiros não sabe muito sobre parto, não sabe muito sobre trabalho de parto e não entende exatamente como ele pode ajudar a mulher. E lá no meu curso ele vai entender exatamente como que funciona um trabalho de parto, quais são as fases e como ele pode ajudar a mulher em cada uma das fases. O link para você conhecer meu programa vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado pelo menos um pouquinho e a gente se vê no próximo vídeo.